é o segundo vídeo do nosso canal, o primeiro oficial para falar de empreendedorismo feminino, e a gente vai bater esse papo de uma maneira bem leve e tranquila, trazendo conhecimento para vocês de coisas que são realmente relevantes dentro do empreendedorismo feminino e que vai também te ajudar aí no seu dia a dia. Eu sou a Ana Cláudia, sou consultora empresarial de mulheres, estudei gestão de negócios e vou trazer aqui para vocês alguns dados, algumas informações sobre a relação da mulher com o dinheiro. Antes de mais nada, quero falar um pouquinho sobre os planos que a gente coloca no papel e acaba adiando. Isso nem estava no meu roteiro para falar hoje, mas eu acho interessante trazer isso aqui para vocês. Eu já estava programando ter esse canal no YouTube desde o ano passado e esse ano eu finalmente decidi tirar isso do papel. E claro que a gente coloca 1 milhão de empecilhos na frente da execução do plano, né? Então, mas é que eu não tenho ainda isso, que eu não tenho ainda um cenário legal, que eu ainda não tenho... Então, assim as coisas vão indo. E hoje eu decidi parar para gravar vários vídeos, depois eu vou parar para editar vários vídeos e deixar sempre com frente aqui para vocês. Caso aconteça alguma coisa, não fique sem essa frequência de vídeos. E olha só, o meu microfone decidiu parar de funcionar. Eu poderia desistir facilmente desse plano agora, né? Até porque o novo microfone está com preços bem altos e eu vou ter que esperar um pouquinho para comprar. Então, tenham paciência com esse meu áudio que está fazendo um pouquinho de eco, porque o nosso escritório aqui não tem muita coisa ainda, mas em breve teremos um microfone à altura, fechou? Então vamos falar sobre essa relação da mulher com o dinheiro. Você já deve ter ouvido falar que mulher gasta demais, né? Que mulher é muito consumista, que não sabe lidar com dinheiro, que a gente compra muita coisa supérflua, essas coisas assim. Eu aposto que esse papo já passou pelos seus ouvidos em algum momento da sua vida. Mas você sabia que, segundo os dados do IBGE de 2022, 49,1% dos lares brasileiros são chefiados financeiramente pelas mulheres? Quase 50%, quase metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. E olha essa outra informação, vou dar uma coladinha aqui. Em estados como Pernambuco, Sergipe, Rio de Janeiro, Maranhão, Amapá e Ceará, esses dados já passam de 50%. O que isso quer dizer? Mais da metade dos lares desses estados são chefiados por mulheres. Todos os dados que eu trouxer aqui nesse vídeo vão estar aqui na descrição, o link para vocês conferirem, dar uma olhada, leiam, tem muito mais coisa ao redor das coisas que eu estou falando aqui. Tragam pra gente aqui nos comentários, vamos discutir, vamos conversar, vamos falar mais sobre isso. Nós precisamos falar mais sobre dinheiro e sobre empreendedorismo para que a gente consiga chegar mais longe. Falando um pouquinho mais sobre empreendedorismo, de todos os negócios que estão abertos hoje no Brasil, 34% são liderados por mulheres. E mesmo com o crescimento exponencial da mulher dentro do empreendedorismo, nós ainda faturamos 24% a menos do que os homens. E isso está diretamente relacionado com a nossa relação com o dinheiro. Socialmente, nós mulheres somos colocadas muito nessa posição de cuidadora. Então, desde pequena a gente já ganha boneca, casinha, kit médico, sempre coisas para estar ali no meio deste cuidado. E quando a gente cresce, a gente vai levando isso para a vida. Então, primeiro a gente cuida da nossa boneca, depois a gente cuida do nosso cônjuge, marido, enfim, depois cuida dos filhos e no final a gente cuida dos nossos pais na velhice. Quem tem aí família que tem irmãos e irmãs, sabe que majoritariamente quem fica com a responsabilidade de cuidar dos pais são as mulheres. E além de tudo isso, a gente ainda cuida da casa, da nossa profissão, dos nossos estudos e, claro, do dinheiro. Mas ainda assim, a gente não é ensinada a como ganhar e como lidar com o dinheiro. Quando a gente carrega essa construção desde a infância de ficar nessa posição de cuidadora, isso começa a prejudicar muito quando você entra no mundo do empreendedorismo. E olha só, isso está diretamente ligado já lá na palavra, na etimologia da palavra, patrimônio e matrimônio. Patrimônio, que vem do masculino, vem de pater, está relacionado com dinheiro, bens, herança, imóveis, todo o seu
patrimônio, enquanto que a palavra matrimônio, que vem de mater do feminino, está relacionado com casamento, família, casa. Ou seja, homem cuida do dinheiro, mulher cuida da família. Mas a gente já está em 2026, né, galera? A gente não precisa ficar preso nesses conceitos tão arcaicos da posição da mulher dentro da sociedade. E a gente ganha o nosso próprio dinheiro e a gente precisa saber lidar com ele. Algo que me deu um estalo na cabeça foi o livro Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. Não vou me lembrar o nome da autora agora, mas vou deixar escrito aqui embaixo. Essa autora, ela tem um outro livro também que se chama Mulheres Boazinhas Não Pegam a Cadeira de Chefe. E no Mulheres Boazinhas Não Enriquecem, ela traz um panorama muito interessante sobre alguns conceitos de economia e de formas de lidar com dinheiro com o social e o psicológico da mulher dentro deste cuidado para que ela tenha tanta dificuldade de lidar com o dinheiro, porque ela está sempre pensando em ajudar o outro, mesmo que isso prejudique a si mesma. Antes da gente falar de dinheiro propriamente dito, eu quero desconstruir um pouco essa ideia de cuidado dentro da sua cabeça. Lá no comecinho da Crescer, eu atendia homens e mulheres dentro do ramo do empreendedorismo, né? Microempreendedores, pequenos empreendedores. E eu notei um padrão dentro dos gêneros. Os homens, eles tinham mais facilidade de entender o valor do trabalho deles, enquanto que as mulheres tinham mais dificuldade de colocar valor no próprio trabalho. E outro oposto era, os homens não davam desconto de jeito maneira, enquanto que as mulheres já ofereciam o desconto antes dele ser pedido. Então, quando a gente cresce pensando sempre em deixar o melhor para o outro, se preocupando sempre com o outro, a gente começa a desvalorizar o nosso trabalho e se prejudicar mesmo. Eu já vi inúmeras vezes mulheres que têm dó de colocar preço no próprio trabalho. E quando a gente domina os números da nossa empresa, a gente consegue precificar muito mais justo, porque daí abrange lucro, prolabore, custos, impostos e tudo mais. Então, na maioria das vezes que eu auxiliei as minhas clientes a fazer uma reprecificação, elas entenderam que aquele preço era justo, mas elas tinham medo de passar isso para o cliente. Então veja como a relação com o dinheiro ela é prejudicial antes ainda dele cair na conta. E quando ele cai na conta, ele vem com uma outra situação, que é qualquer coisa que eu vá comprar para mim, sei lá, vamos colocar um item aleatório aqui no valor de R$400. Eu penso, será que eu compro mesmo? Parece tão caro, será que vale a pena? Mas se for um presente para alguém que eu amo, eu não vou pensar duas vezes. Afinal, essa pessoa que é muito, ela vai ficar muito feliz e qualquer coisa eu parcelo, né? 10 vezes de 40. Então a nossa relação com o dinheiro, ela volta para esse ponto do cuidado. Sempre pensando no outro, no melhor para o outro e deixando que o outro seja mais importante que nós mesmos. Se você não empreende, e aí eu falei aqui de precificação, talvez tenha ficado um pouco abstrato para você, mas isso acontece muito também quando a gente trabalha CLT. Foi realizada uma pesquisa onde foi colocado homens e mulheres para fazer entrevistas de emprego para um cargo médio ali de R$5.000, o salário, e pediam para eles qual era a pretensão salarial deles. Os homens, em sua maioria, falaram entre 6 e 7 mil, enquanto as mulheres falaram entre 3 e 4 mil. Ou seja, ainda no CLT a gente tem dificuldade de valorizar a nossa mão de obra dentro do mercado de trabalho. Mas quando a gente fala de empreender, antes de mais nada, a gente precisa dominar os números da nossa empresa. Se a gente não domina os números da nossa empresa, a gente tem muita tendência a tomar decisões erradas. E tudo dentro da empresa gira em torno do dinheiro, porque sem dinheiro nenhuma empresa cresce. Isso é um fato. Mas eu não estou dizendo que você precisa de grandes aportes financeiros para crescer. Até porque pode ser que entre uma bolada de dinheiro na sua empresa e você não saiba o que fazer com isso. Então, conhecimento acerca do dinheiro e acerca do seu comportamento em relação ao dinheiro vai ser essencial para o teu crescimento dentro da tua empresa. E para o crescimento da tua empresa também, né?
E no começo do vídeo eu falei, o IBGE já disse que nós somos metade da população que lida com o dinheiro dentro das nossas residências. Então a gente precisa se munir de conhecimento para que esta relação com o dinheiro ela seja saudável e não de escassez. Então conta para mim aqui nos comentários como tá a tua relação com o dinheiro, como tá a tua relação com a tua empresa. Vamos discutir, vamos enriquecer esse conteúdo, vamos conversar sobre isso, para que eu traga mais e mais conteúdos relacionados ao que interessa para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida aqui, porque isso vai me ajudar a entender se eu estou indo no caminho certo. Se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, que vem muito vídeo aí pela frente.